Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, outro programa inédito. Nós vamos falar hoje sobre saúde intestinal. Sabe com quem? Ele é médico especialista em cirurgia e endoscopia. Sabe aquele caninho que vai lá, filma e olha lá dentro como é que tá as coisas? Desde 2018. E está em andamento de doutorado pela USP em gastroenterologia. Seja muito bem-vindo, doutor Yatagan Josino. Olá, Marcelo, tudo bem? Obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui, é um prazer. O que é SIBO? Que eu não sei o que é SIBO, explica o que é SIBO para a gente poder ter uma saúde intestinal adequada. Então, cara, na verdade, a SIBO é uma sigla em inglês, né, falando de definição mesmo. SIBO é uma sigla em inglês que significa supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Então, supercrescimento de bactérias no intestino delgado. Né? Mas, na verdade, assim, saindo um pouquinho do Medicaid, né, e entrando mais no que causa de sintomas, né? A SIBO, esse supercrescimento das bactérias no intestino, ele vai causar uma alteração no metabolismo, né, na digestão e na metabolização dos alimentos quando você come. Né? Tá. Então, na prática, a SIBO, ela é uma disbiose, é um desequilíbrio do nosso intestino, em que a gente vai ter uma alteração da metabolização e da digestão, principalmente dos carboidratos. Né? Então, o paciente que tem SIBO, ele vai ter uma digestão diferente, né? Ele vai metabolizar, vai digerir aquela comida de uma maneira diferente, ele tem uma tendência de ter principalmente a fabricação de muitos gases, né? Fabricação de gases que causam estufamento, que causam sintomas que normalmente não existiriam. Então, na realidade, é uma população de bactérias, que nosso intestino é cheio de bactérias, não é isso? Uhum. E aí ela começa a crescer muito? Então, na verdade, para a gente entender a SIBO, é importante a gente entender o que significam essas bactérias, né, no nosso intestino. É o conceito de microbiota. Né? Tá. O nosso intestino, na verdade, todo o nosso trato gastrointestinal, ele é povoado por bactérias. Desde a boca até o final do intestino, lá no ânus, né, a gente tem uma população de bactérias que moram ali e vivem em equilíbrio no nosso intestino. Né? Então, essa relação é a relação de benefício mútuo, que a gente chama de comensalismo. Né? Comensalismo. Isso, é uma relação onde o nosso intestino, né, nosso corpo oferece alimento, oferece proteção, né, oferece ali um ambiente para aquelas bactérias existirem, né, são bactérias que vivem em harmonia com o nosso organismo, e em troca essas bactérias elas dão coisas em troca para a gente, né? Então elas auxiliam na nossa digestão, elas protegem o nosso intestino de outras bactérias que podem causar doenças, né? Nós chamamos de bactérias patogênicas, né? Tá. Então se existe uma população de bactérias ali que vive em harmonia com o nosso corpo, eles impedem, né, dificultam que bactérias que causam doenças façam ali algum tipo de proliferação maior, né? Se dividam, se multipliquem de maneira mais fácil e causem doenças, né? Tá. E além disso, essa microbiota ela também produz substâncias que ajudam no nosso metabolismo, né? No nosso organismo, facilitam o funcionamento do nosso organismo mesmo. Né? Tá. Então, por exemplo, existe influência da microbiota no funcionamento do nosso cérebro, né? Então, alterações da microbiota estão envolvidas com ansiedade, com depressão, né? Você pode ter alterações também da microbiota influenciando o controle da glicemia, né, a ação da insulina. Legal. Então, você ter uma microbiota equilibrada é importante para o seu organismo funcionar de maneira eficiente, né, funcionar de maneira equilibrada. Né? Então, essa microbiota ela existe e ela serve como uma maneira do nosso organismo se manter mais estável. Né? Então, o supercrescimento é uma quebra desse equilíbrio, né? Uma quebra desse equilíbrio da nossa microbiota intestinal. Pela existência de algum fator que quebra esse equilíbrio, né, essas bactérias elas podem ter facilidade de se proliferar. Não necessariamente bactérias que causam doenças, né? Até essas bactérias mesmo boas, né, que vivem em equilíbrio, por alguma alteração no nosso intestino, elas podem achar ali um ambiente propício para que elas se manifestem, se multipliquem demais. E você tem um excesso de bactérias que vai atrapalhar esse metabolismo. Doutor Yatagan, você falou então que tem as bactérias que vivem em equilíbrio, né? Eu já vi que várias vezes o doutor costuma pedir aquele exame que é a análise sequencial de DNA nas fezes, né? Isso. Que aí você olha as bactérias todas, né? Esse é um exame de análise sequencial nas fezes, né? Isso. Que aí você vê a microbiota toda. Perfeito. E aí você disse que a SIBO é quando há um desequilíbrio. Então há um supercrescimento de bactérias
que são os carboidratos, tem mais afinidade pelos carboidratos, é isso? Isso. Na SIBO, especificamente, você vai ter um supercrescimento de bactérias que metabolizam mais o carboidrato. Então, quando você vai comer carboidrato, se você tiver uma SIBO, né, se você tiver um supercrescimento bacteriano, acaba que esse substrato, né, que a gente chama, esse carboidrato, ele vai ser metabolizado por essas bactérias e vai fabricar muito gás, né, principalmente gás hidrogênio. Né? Então, o sintoma no paciente, quando tem SIBO, além de gases, tem outros sintomas? Quais são os sintomas que o SIBO dá no paciente, a pessoa que está ouvindo lá em casa? Fala, olha, posso ter SIBO, né? E aí, quais são os sintomas? Então, na verdade, os principais sintomas de SIBO, para quem está em casa e tentar identificar, né, se tem alguma alteração parecida com isso, o sintoma principal, realmente, o mais comum, vai ser distensão abdominal. Né? Quando você come lá, tem aquela distensão, aquela barriga fica estufada, né? Mas quando a pessoa fala que comeu um boi? Tipo isso, é uma das causas disso, né? Existem outras causas também, mas pode ser SIBO sim, né? Mas às vezes come só um pedaço de pizza, isso, né? E a pessoa fala, pizza, olha, um pão, às vezes leite, né? Tá. Então, existem outros sintomas também, né? Que podem ser atribuídos a SIBO, né? Como, por exemplo, dor abdominal, você pode ter diarreia, né? Principalmente aquela diarreia mais aquosa, mais explosiva, né? Que sai com muita pressão por causa dos gases. Sim. Isso é uma coisa que é muito atribuível a SIBO também, né? Então, apesar de poder, em outro espectro da doença, a gente tem também prisão de ventre associada a SIBO, né? Então, existe toda essa variação de sintomas aí, mas são sintomas mais comuns de SIBO, né? Essa aqui a gente pode atribuir mais constantemente a SIBO, né? Mas mais importante, além dessa questão dos sintomas, né? É você identificar se você tem algum fator de risco que predispõe você a ter SIBO, né? Tá. Então, existem uma série de fatores ali que a gente, às vezes, tem no nosso intestino que facilita o que você desenvolva a SIBO, né? Então, por exemplo, você que tem uma cirurgia bariátrica, você que toma medicações antiácidas, como, por exemplo, omeprazol, pantoprazol, né? Você que tem uma constipação muito forte, você que fez alguma outra cirurgia abdominal, né? Que, às vezes, o intestino mudou ali o funcionamento, uma cirurgia grande, por exemplo, sei lá, uma cirurgia de urgência, até uma cirurgia de câncer, alguma coisa assim. Todas essas abordagens são fatores de risco para você desenvolver uma SIBO, né? Então, esse tipo de paciente tem uma chance maior, um risco maior de desenvolver uma SIBO. Então, é uma coisa para não só o paciente, mas até os outros médicos mesmo estarem com um nível de suspeita maior. Né? Tá. E como que eu faço para ter um diagnóstico de SIBO? Tá? Então, o paciente tem essas alterações intestinais, né? Você disse que pode ser muitos gases, mas ao mesmo tempo também pode estar muito preso. Isso. Então, e aí como que a gente faz um diagnóstico? Como é que o doutor consegue chegar, olha, nós temos aqui SIBO, e depois eu quero perguntar sobre o tratamento. Tá. Então, na verdade, o diagnóstico ele parte primeiro da suspeita, né? Nós identificamos aí o paciente que tem um quadro clínico parecido, então todas que a gente já comentou de uma digestão que não funciona tão bem, né? Uma distensão abdominal importante, com queixas de diarreia, especialmente associada a alimentos muito ricos em carboidrato, né? Então, a gente, quando identifica esse quadro clínico, principalmente se houver aí um fator de risco associado, então se esse paciente tem esse quadro clínico parecido com uma SIBO, mas também tem um uso de omeprazol, ou se fez cirurgia, né? Esse paciente tem um risco muito alto, né, de ter SIBO, aí a gente parte para uma investigação diagnóstica já, né? O exame mais comum, assim, mais fácil da gente fazer é um exame não invasivo, né? Que é o teste de hidrogênio expirado. Como é que funciona isso? O paciente ele come um carboidrato, né? Um carboidrato geralmente é lactose, né? E aí esse carboidrato ele vai ser digerido e a gente vai medir a quantidade de hidrogênio que vai sair na respiração do paciente. Por quê? Esse paciente que tem SIBO, ele vai metabolizar aquele carboidrato e vai fabricar muito hidrogênio. Parte desse hidrogênio vai ser absorvido e vai ser expelido pela respiração, né? Tá. Então, o paciente que tem SIBO, ele vai ter altas doses ali de hidrogênio depois de fazer o consumo desse carboidrato, né? Isso é um método não invasivo. Desculpa uma curiosidade, não necessariamente é uma questão de mau hálito, a questão é do hidrogênio, é aquela molécula... na verdade, você nem vai ter mau hálito, é inodoro, né? Inodoro. O hidrogênio. Aí sopra num aparelho, e esse aparelho vai medindo a quantidade de hidrogênio que foi em reação ao carboidrato ingerido. Perfeito, exatamente. Naturalmente, você vai ter um pouco de hidrogênio ali em todos os pacientes, né?
Mas o paciente que tem a SIBO, né, que tem uma metabolização maior desse carboidrato e transformação em hidrogênio, ele vai ter altas taxas aí de hidrogênio nesse teste, né? Existem outros exames, né, que são mais invasivos, né, que a gente pede mais em casos mais difíceis de diagnosticar, casos mais graves, né? Às vezes você pode fazer endoscopia com biópsia, cultura, mas esses são realmente casos mais selecionados, né? Sobre o que você falou, interessante sobre o... Eu queria que você falasse para a gente o tratamento e sobre o que eu falei, mas daqui a pouco nossos comerciais, porque já deu tempo, o tempo voou e não parece, mas já um bloco já foi, a gente volta para o segundo bloco, para o doutor Yatagan explicar para a gente como que é o tratamento disso e explicar mais sobre a microbiota e o coprobiome e também os exames coprológico funcional também, que é a dúvida que nós temos lá. E agradecer ao nosso novo patrocinante, a Gráfica Abreu, que além de soluções inteligentes, ajudou a gente lá do Flame a economizar com umas dicas de envelope mais baratos. Então, obrigado à Gráfica Abreu por confiar no trabalho nosso. A gente vai para o break e já voltamos já. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Não parece, mas o tempo voa. Nós vamos para o segundo bloco e ele precisa ajudar a gente a tratar a SIBO. Nós queremos dicas práticas e a gente vai voltar a falar sobre as bactérias e o equilíbrio. E o desequilíbrio volta a SIBO, né? Nós mostramos aqui um exame, que é o coprobiome, tá? É uma patente do Fleming, mas também tem outros laboratórios que têm análise sequencial de DNA nas fezes. Então, as fezes, você pega as fezes e pega todas as bactérias que tem através de um sequenciamento de genética, tá bom? E aí, explica para nós sobre esse exame e depois já encaixa também como a gente trata a SIBO, por favor. Interessante sobre o coprobiome, Marcelo, é que às vezes as pessoas elas subestimam a importância da nossa microbiota, né? Para você ter uma ideia, a gente tem 10 vezes mais bactérias no intestino do que células no corpo. 10 vezes mais. 10 vezes mais, né? Então a gente tem uma massa de mais ou menos 2 quilos de bactérias no nosso intestino grosso. Se você pesa 80 quilos, 2 quilos disso é só de bactérias que vivem ali no seu intestino. Então é uma quantidade muito grande de material genético que vem dessas bactérias, né? Sim. Uma parte considerável do material genético que tem dentro do nosso corpo é dessas bactérias, né? Então aí é que é interessante o coprobiome, né? Porque ele faz uma análise justamente da população de bactérias que você tem na sua microbiota intestinal, né? Sim. Não só na SIBO, como em outros tipos de desbiose, né? Outros tipos de desequilíbrios. Nós podemos identificar quais bactérias são essas, né? Essas bactérias que são fermentadoras, né? São bactérias específicas, então a gente consegue identificar no coprobiome, né? Além de outros tipos de desbiose mesmo. Né? Existe um equilíbrio entre firmicutes e bacteroidetes, não é? Isso é uma coisa que varia muito de paciente para paciente, né? A microbiota, ela de certa forma tem uma espécie de digital, né? De impressão digital, de tanto que muda de paciente para paciente. Né? Tá. Mas existem coisas assim que são mais básicas, assim, que a gente precisa obedecer, né, na microbiota. E a proporção, principalmente de firmicutes, é mais importante, que são bactérias que mantêm ali as outras bactérias em populações controladas. Tá. Entende? E qual que é o tratamento para a pessoa que tem essa distensão abdominal, ou tem muito gases, ou aquelas fezes diferentes que você falou que às vezes são explosivas, ou constipação? Qual que é o tratamento disso e quando que essa pessoa tem que procurar já um médico para poder cuidar da sua saúde intestinal? Como o doutor disse, é vital por uma questão até de cérebro, né, de ansiedade e outras coisas. Parte imunológica, tudo. Então, fala um pouquinho para nós do tratamento e quando procurar médico. Então, uma vez que a gente tem um diagnóstico, né, de SIBO, é importante a gente fazer... São 3 pilares, na verdade, do tratamento. Né? Tá. Primeiro, é importante você identificar qual que é o fator que está levando a esse superaquecimento bacteriano. Né? Então, como eu expliquei aqui, a gente pode ter uma diminuição da acidez gástrica, né, que a gente chama de hipocloridria, talvez por estresse crônico, mas às vezes pelo uso de medicamentos ou cirurgias abdominais, né? A própria cirurgia bariátrica, né? Você tem uma diminuição muito grande do volume do estômago, então você fabrica muito menos ácido, isso facilita a proliferação de bactérias, né? Tá. Então a identificação e tratamento dessa causa, desse fator de risco que propicia, né, o supercrescimento bacteriano, é importantíssimo para, principalmente, evitar que isso se perpetue e você tenha de novo uma SIBO, né? Além disso, uma outra parte importante é você diminuir essa população de bactérias, né? Então você tem que literalmente matar uma parte dessas bactérias e a gente faz isso usando antibióticos, né? O principal antibiótico que a gente usa é a rifamicina, né? Que é um tratamento que a gente, literalmente é uma das poucas indicações aí que a gente tem antibiótico que é legal para o intestino, né? Especificamente, os antibióticos são péssimos para a saúde intestinal em geral, né? Mas nessa circunstância específica,
às vezes a gente tem que usar um antibiótico para controlar um pouquinho essa população, né? E aí, uma outra medida muito importante é você fazer uma dieta baixa em FODMAPs, né? Que a gente fala. Baixa, hein? FODMAPs. Os FODMAPs é uma mnemônica, né? Enfim, é uma série de alimentos que são ricos em carboidratos fermentáveis, né? FODMAPs, o nome. Então são disacarídeos, oligosacarídeos, polióis, né? Alguns adoçantes. Todos esses alimentos, eles são ricos em substratos fermentáveis. Então, quando você come isso, você está literalmente alimentando ali aquelas bactérias da SIBO, e aí uma dieta com poucos FODMAPs vai melhorar muito essa distensão, né, e o estímulo para essas bactérias crescerem. Então, esses 3 pilares aí são os principais para a gente tratar uma SIBO. Recapitulando você aí, eu anotei. Primeiro é identificar se talvez é um antiácido, alguma coisa que você está, uma cirurgia que está atrapalhando sua acidez ali no estômago, né? Desequilibrou a acidez, já vai bagunçar tudo lá embaixo, certo? Exato. Depois, se essas bactérias estão muito grandes, você vem lá como se fosse uma exterminadora. Uma metralhadora de bactérias de SIBO. Você vai lá e destrói o excesso de microbiota. Perfeito. E depois você previne o paciente, né? É uma prevenção, né? Para não voltar a ter SIBO, ele diminuir a ingestão de sacarídeos. Isso. Que você chamou o outro nome, como é que chama? FODMAPs. FODMAPs. FODMAPs, né? Na verdade, não é nem prevenção, né? Serve como prevenção também, mas o próprio tratamento, né? Já para diminuir os sintomas do paciente, você já faz uma dieta com poucos FODMAPs para ele não ficar tão distendido, ter tanta diarreia. Então já começa logo que você tem um diagnóstico, já começa ali a tratar com uma dieta adequada. Né? Tá bom. Eu percebi também que o doutor tem especialidade em endoscopia. Isso. Né? A endoscopia, ela é indicada em que casos? No SIBO, não, né? Na SIBO, sendo bem rigoroso mesmo, na SIBO a gente vai pedir uma endoscopia só nesses casos que a gente tem muita dúvida diagnóstica, né? Que o teste do hidrogênio foi inconclusivo, né? E aí a gente pode fazer um teste mais invasivo, com uma biópsia, uma cultura de aspirado. Então é um exame bem mais invasivo para a gente tentar diagnosticar uma SIBO nesse caso. Né? Mas realmente, eu nunca precisei fazer, né? Algo parecido, mas existe essa indicação na literatura. Né? Mas pensando na SIBO seria essa. Né? Mas aí, uma indicação de endoscopia, né? São várias indicações. Né? Quando a gente tem suspeita aí de um sangramento, ou muita queixa de queimação, uma queixa de refluxo, né? São várias indicações aí que a gente pode ter de endoscopia. Na SIBO é um exame que fica mais para casos difíceis de diagnosticar. Então, o diagnóstico da SIBO é o hidrogênio expirado. Isso, o teste de hidrogênio expirado é o teste mais disponível. Né, que a gente tem. É o teste de indicação para poder chegar a esse diagnóstico. O teste mais utilizado. Então, primeiro é a clínica, né? Você vai para o diagnóstico clínico, você tem esse olhar, depois confirma com o teste de SIBO. Isso. O teste de hidrogênio expirado. Isso, exatamente. Essa é a sequência mais utilizada que a gente tem. Aí, nos casos muito difíceis, a gente pode fazer uma endoscopia com esse aspirado, mas realmente é a exceção da exceção. Tá. Eu tenho uma dúvida, vou aproveitar que o doutor está aqui, tá bom? Muito se falava, principalmente que o doutor tem essa especialidade, sobre o H. pylori. Né? H. pylori é uma bactéria. Me explica um pouco como que hoje como que se lida com o H. pylori, se hoje trata ou não trata, o que ele pode causar no nosso organismo, aproveitando porque muito se falava desse H. pylori e eu quero saber agora como que está a atualidade, atualizado isso. Então, na verdade, o H. pylori ele é uma das poucas bactérias que consegue sobreviver no nosso estômago. Né? O estômago ele é um ambiente extremamente inóspito, né? Ele tem uma quantidade de acidez muito grande, então poucas bactérias conseguem sobreviver ali, mas o H. pylori, entre outras, consegue sobreviver. Né? E o grande problema é quando você tem um crescimento exagerado do H. pylori, né, da população de H. pylori, quando ela aumenta muito a população dela naquele estômago. Né? Então, quando você tem, por exemplo, a diminuição da acidez gástrica, isso pode facilitar o H. pylori. Algumas doenças mesmo, como por exemplo a gastrite atrófica, né? São algumas condições ali que facilitam que esse H. pylori ele se prolifere e aumente ali a população dele. E esse aumento da população pode causar malefícios para o nosso estômago. Né? Então, aí a gente tem diversas consequências aí do H. pylori que podem trazer malefícios para a nossa saúde. Né? Pode diminuir a absorção de nutrientes, né? Aumenta a chance de câncer de estômago, aumenta a chance de você ter, por exemplo, uma úlcera gástrica. Né? Então, o H. pylori, ele, principalmente quando ele está uma população muito alta no seu estômago, né? Você vai ter uma quebra importante no equilíbrio do estômago e no funcionamento desse estômago em geral. Né? Então, na prática,
Na grande maioria dos casos que a gente tem, por exemplo, um teste H. pylori positivo, a gente vai precisar tratar. Tá. Nesse caso. Para o pessoal que está em casa, porque às vezes ele acha que tem só uma dorzinha de estômago, sabe? Uma gastrite e tal, como não caiu bem, e começa a fazer muito uso de antiácido, essas coisas. Que recado você deixa para as pessoas que tentam se automedicar e um convite também para olhar com carinho para a parte intestinal, a parte digestiva? O doutor está em andamento de um doutorado na USP, né? Então, nesses minuto final, né? Porque não parece, já foram quase 10 minutos já no segundo bloco, fala para essas pessoas que às vezes se automedicam e não sabem talvez o efeito que está dando lá no intestino, corrige um problema da outra e faça o seu recado ao pessoal de casa cuidar da saúde. Na verdade, o que eu tenho a dizer para o paciente é que a gente tem uma falsa ideia de que nossos problemas no estômago são causados por excesso de ácido, né? Na verdade, na grande maioria das vezes, a gente tem uma carência de ácido, né? São pouquíssimos pacientes que têm ali um refluxo, que têm uma dor de estômago por causa de um excesso de ácido. Na grande maioria das vezes, são outros desequilíbrios, aí, como, por exemplo, a falta de ácido do estômago, ou a diminuição das defesas do estômago contra o ácido que você produz, que causam os seus sintomas, né? Então não faz sentido você tratar esses sintomas que você tem usando a medicação que vai diminuir o seu ácido gástrico, né? Como o omeprazol, pantoprazol. Porque, na verdade, a diminuição desse ácido não vai te trazer melhoria nenhuma quanto à causa dos seus sintomas, né? Que muitas vezes vai ser por um estresse crônico, vai ser por uma alimentação ruim, né? Ou até pela falta de ácido, que você vai estar piorando mais ainda. Então, isso é uma coisa importante. Existe uma falsa ideia de que a gente precisa tomar antiácidos quando tem uma queimação, um refluxo, mas, na verdade, isso é justamente o oposto, né? Você está acabando de matar a acidez do seu estômago, que já está prejudicada, né? Então, essa é uma mensagem que eu queria deixar aqui. Não entre nessa ideia de que você precisa tomar um antiácido, porque, na verdade, os problemas eles podem ser outros e a gente tem maneiras muito melhores de lidar com a causa e a raiz dos problemas do intestino. Doutor Yatagan Josino, né? Essa mensagem final foi, às vezes está faltando ácido, você ainda está matando o pouquinho que tem. É isso aí. Por isso, consulte médico especialista naquilo que você está sentindo. Esse programa Saúde e Bem-Estar veio para isso, para trazer consciência ao pessoal de casa, trazer informação. Yatagan Josino, ele é médico especialista nisso, ainda faz exame de endoscopia, está terminando de gravar aqui, já tem um paciente esperando no hospital, não é isso? É isso aí. Tô certo, doutor? Tem que correr para lá. Mas eu quero agradecer seu tempo, parabéns pelo seu trabalho, obrigado pelas suas informações úteis. Prometo que se eu tiver alguma coisa, eu vou tomar um dia antiácido, mas depois eu vou procurar, não vou ficar tomando todo dia, né? Obrigado, parabéns pelo seu trabalho, doutor Yatagan Josino. Um beijo no coração de vocês, obrigado Yatagan e até a próxima.